Abraço, Dudu, meu líder. E aqui a gente não fala de líder, não, muito antes, pelo contrário. A gente fala de um Atlético com um nada, mais uma vez, demonstrado em campo. Veja. Foi rápido assim mesmo. Logo antes dos 3 minutos, o zagueirão Ednei aproveitou a jogada ensaiada para colocar o Tombense na frente do placar, dentro da casa do Galo. O Atlético não teve outra alternativa a não ser sair para o ataque. Igor Gomes chutou na zaga. Contra-ataque do Gavião. Igor Bahia sai cara a cara com o goleiro Everson. E Igor Rabelo chega na última hora para salvar o dia. Bom, na bola aérea, o Galo tentou com Paulinho e Fux por 2 vezes, mas nada de gol. Primeiro tempo acabou sob vaias. Para o segundo tempo, uma situação fora das 4 linhas mudou o rumo da partida. Se o Pavão sair, como parece que pode sair, nós estamos ganhando o Alisson. E que presente! Na sua primeira grande chance, a joia da base brilhou, fez fila e bateu no cantinho. O primeiro gol do Galo na partida e o primeiro da carreira do Alisson no profissional. Confesso que eu não acreditei, eu fiquei um tempo assim com a mão no rosto, sem acreditar. O gol com o estádio lotado, todo mundo gritando, fica cena de filme mesmo. Passou um filme na minha cabeça, todos os momentos que eu passei, eu sonhava com esse momento, eu imaginava esse momento. Todas as viagens eu sonhava, fechava o olho e sonhava com esse momento e graças a Deus o primeiro gol saiu na arena. Alisson ainda colocou o Paulinho na cara do gol, mas o artilheiro do último brasileiro bateu para fora. Já o Igor Bahia, sem goleiro, fez o mais difícil. O centroavante do Tombense teve mais uma chance nos minutos finais, mas nada de gol. Final, Atlético 1, Tombense 1. Com o empate e a derrota do Vila Nova, o Atlético assumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Mineiro. Mas agora que acabou a ação dentro das 4 linhas, a atenção do torcedor se volta completamente para o que acontece nos bastidores do clube. Afinal de contas, não se sabe qual será o futuro de Pavão, que está sendo negociado com o Grêmio, e também do diretor de futebol Rodrigo Caetano, cotado para assumir o cargo de coordenador de seleções da CBF. E se hoje seria a despedida do Caetano ou ainda continua por aqui? Bom, primeiro que sobre esse assunto a gente combinou que não falaria a respeito, pelo menos hoje. Bom, presta atenção no que eu vou dizer aqui, porque é o seguinte, eu não estou aqui tratando do histórico como profissional do Filipão, um dos mais renomados e premiados treinadores da história do futebol mundial. Eu não estou analisando aqui o Filipão, campeão mundial, último título nosso do futebol brasileiro. Eu não estou analisando o Filipão do 7-1. Eu não estou analisando o Filipão do primeiro turno do ano passado no Brasileiro, da sequência de 10 jogos sem vitória, de pelo menos 8, 9 dentro do Brasileiro. Eu não estou analisando o Filipão do retorno do Campeonato Brasileiro. A análise é sobre o que o Atlético está demonstrando em 2024, em 5 rodadas do Campeonato Estadual. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Porque, vamos lá, quem quiser bater palma para mediocridade, fique à vontade, porque eu respeito todas as opiniões. Quem quiser apostar no futuro que é incerto e vender isso para o torcedor, que venda. Como, por exemplo, não critique agora, porque daqui a pouco a gente pode assistir a retomada e o crescimento do futebol do clube. Não pode ser assim. Não pode ser assim. O Filipão não está como o Atlético não está como o Cruzeiro, o América, o Corinthians, o São Paulo, que é início de trabalho, é mudança de filosofia, é mudança de comissão técnica, é mudança de treinador, é mudança de preparação física. Não é o caso do Atlético. O Atlético tem o elenco do ano passado nas mãos, reforçado pelo Scarpa. O Atlético tem o mesmo trabalho de fisiologia, o mesmo trabalho de preparação física. O Atlético tem um final de temporada melhor do que o início da temporada desde a chegada do Filipão. Por isso, o Atlético precisa jogar mais do que vem jogando. O campeonato até aqui do Atlético é patético e principalmente quando você analisa o que é investido, o que tem de estrutura, o que tem de elenco. Então o que estamos analisando é o Atlético até aqui. É um nada, absolutamente um nada. Sem a bola, espaço, marcação frouxa, longas perseguições dos zagueiros, abrindo espaço na defesa, um buraco no meio-campo. Com a bola,
ele consegue ser pior, porque é um latifúndio de incompetência e absolutamente um nada. Um nada. Aí vai dizer, não, mas é muito cedo para qualquer tipo de análise, é muito cedo para uma sequência de trabalho. O Filipão vem falar que se a torcida acha que tem que olhar para o ano passado e ter uma sequência, então para de falar do retorno do Campeonato Brasileiro. E vamos olhar para o que o time está rendendo agora, que é um nada. O Atlético é um latifúndio de um nada. Nada. Esse time precisa jogar mais, esse time precisa responder melhor. O Felipão precisa se inteirar, se envolver mais com as coisas do clube. Ele não sabe que é um clássico com uma torcida, ele não sabe que o Hulk vai bater 100 gols, se perde, empata ou ganha, para ele é a mesma coisa, ele não muda a fisionomia, ele não faz esse time pulsar com a torcida na arena, e qualquer time, aí não, qualquer, não tem nenhum menosprezo a todos que jogam na arena, onde o Atlético tem inclusive mais vitórias do que derrotas e empates. Aliás, parece que foi o primeiro empate, não é isso? Isso. E é isso, né? Primeiro empate. Então é o seguinte, a questão é que o time dele não vibra, não tem envolvimento nenhum com o clube, com a torcida. Agora, e isso que eu estou dizendo aqui é um risco, sabe por quê? Porque se daqui a pouco engrena, mais pela questão técnica do que pelo próprio trabalho de organização, aí vão dizer, e aí, você vai falar o que agora? Foi o que aconteceu no passado. 10 jogos sem vitória, eu falei, continuar desse jeito, Filipão tem que meter o pé. E aí no retorno arrancou, e aí esse negócio do retorno do ano passado vai ser usado até quando na temporada? Vocês acham normal que o Atlético, com o elenco que tem, com o custo que é empregado nisso aí, com o estádio que até agora não faz o time pulsar com a torcida e que todo mundo joga à vontade, você acha que isso é absolutamente normal do jeito que está sendo aplicado? Vocês acham que esse elenco que o Atlético tem não merece um treinador que faça esse time, no mínimo, apresentar mais organização? Tudo bem se você pensa isso. Eu não penso. Eu não penso. E eu não vou ficar aqui metendo ressalva, depois de uma crítica, para lá na frente os caras não falarem assim, aí chupa aí, ó, campeão mineiro. Faz mais que obrigação. Chupa aí, campeão da Copa do Brasil. Legal, preparado para ser. O elenco tem bala para ser campeão. Ganhou a Libertadores. Beleza, lá na frente, mas nós estamos analisando o que aconteceu até agora. Para mim, um nada. José Augusto Toscano, boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Everton, boa tarde aos companheiros, boa tarde a quem nos acompanha, a honra, a satisfação é toda minha. Eu não vou me delongar não, porque eu concordo com você e vou destacar aqui 3 pontos. O primeiro deles é esse argumento de quem está em início de temporada, mas está em início de temporada para todo mundo. E mesmo em início de temporada já era para o Atlético estar apresentando algo mais palpável, se é que podemos dizer assim. De 5 partidas, vamos dar um desconto aí para o Clássico, porque o Clássico equilibra as coisas. O desse ano teve toda aquela patetice de não ter torcida, então aquilo estimula mais ainda o adversário. Mas era para o Atlético ter pelo menos 12 pontos. 4 vitórias era para ele ter. Mesmo jogando mal, a diferença técnica do elenco do Atlético para os outros 11 disputantes do Campeonato Mineiro do módulo 1 é grande. E o Atlético não está fazendo valer essa sua diferença. E se ainda fosse um clube, um time que tivesse mudado muitas peças, ainda você pode compreender. Mas não é. É o mesmo grande elenco do ano passado, acrescido de um grande jogador, que é o Scarpa. Está sendo, inclusive, morto pelo Filipão. Acho que o Atlético vai se classificar em primeiro do grupo dele, até porque ontem o Vila deu uma força gigantesca. O Atlético vai fazer a final do Campeonato Mineiro. É o favorito ao título mineiro. Mas, mesmo se confirmando tudo isso, não apaga esse início de temporada, que é um início, mas também lá se vão 30 dias ou mais. Ô, Toscano, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Você falou aí a respeito do retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o HG também lembrou isso, e ao longo do retorno do Campeonato Brasileiro, a gente falava uma coisa que era, o Filipão ele não consegue tirar o melhor de cada um dos seus atletas, que esse é o trabalho do treinador, é fazer com que cada um dos atletas demonstre o melhor que ele tem em campo para pegar e no conjunto fazer um time vencedor, um time que conquiste algo que encante, mostrando pelo talento que cada um desses jogadores tem, e o elenco do Atlético é muito recheado de grandes talentos. Vendo isso, a gente pensa o seguinte, no retorno do ano passado, quantos jogos foram de encher os olhos do torcedor atleticano?
A gente pega alguns jogos e a gente vai lembrar de momentos brilhantes de cada uma de suas estrelas. Eu queria fazer uma atividade com o torcedor do Atlético hoje, de pegar até o retorno do Campeonato Brasileiro do ano passado e esses jogos agora de momento. Se não tem o brilho de determinados atletas, o Atlético vai passar um perrengue em todo o jogo. Você pega esse jogo de ontem, quando o Everton falou a respeito de estar matando o Gustavo Scarpa. Quando o Gustavo Scarpa foi contratado, a gente imaginava que o Scarpa fosse o elo para fazer Paulinho e Hulk jogar ainda mais. O que a gente tem visto é uma anulação do talento do Gustavo Scarpa. Ontem, ele fazendo... o Valu citou o Pavon, que era o auxiliar de lateral. O Scarpa ontem também foi isso. Ele abria pelas alas e pegava e não conseguia construir em momento nenhum para fazer esses jogadores de frente jogar. O Atlético hoje é um amontoado de jogadores correndo atrás da bola. É uma loucura o que a gente vê nos jogos do Atlético. É uma falta de criatividade os 90 minutos. A gente não vê nenhum tipo de triangulação, não vê aproximação entre o ataque e o meio-campo, não vê nada que é passivo de treinamento. A gente não vê nada que você palpe e fale, isso é treinamento. Hoje o Atlético, você pegando o recorte do Atlético dos 5 jogos, parece que esse time foi todo montado agora em 2024. Parece que esses caras foram apresentados no vestiário, porque nenhum concatena nenhuma ideia um junto com o outro. Então, na minha visão, é treinador. É um trabalho que tem sido feito e que é muito, mas muito questionável. E o Filipão, quando vai para a coletiva e é questionado, ele se posiciona numa altura da mais alta arrogância e não consegue explicar absolutamente nada ao torcedor do Atlético. Boa tarde, Thiago Fernandes. Tudo bem, Boa Thiagão? tarde, Meu massoterapeuta favorito. Você quer que eu fale alguma coisa? Ganha bem pra isso, né, Thiagão? Mas boa tarde, HG, boa tarde, Elton, Toscano, Valu, amigos de casa. É curioso, HG, eu entendo a chateação, o desespero em alguns momentos, mas não nesse, especificamente. É natural que os times oscilem para mim, independentemente de ser um trabalho continuado do Filipão nesta temporada. Imagina se fosse início. Eu lembro muito bem, ano passado, no segundo ano já do Renato Gaúcho, do dia 1º de junho de 2023. 2 amigos meus, eles citaram que era um deserto de ideias, um trabalho muito ruim, Pode muito citar fraco, meu nome, eu sou um muito desses. fraco. E era. E aí, Cita os o nomes, Renato irmão, terminou como vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro. O Cuca, em 2021, ele sofreu muita rejeição da torcida, mesmo depois de iniciar o trabalho. E aí, chegou a prometer que em 10 dias faria aquele Atlético jogar bola. E teve muita rejeição, inclusive chegou a brigar com o Hulk, colocá-lo no banco, teve um problema interno muito grave. Tudo isso no Campeonato Mineiro. Então eu acho que esse início de temporada é natural que aconteça esse tipo de oscilação, esse tipo de dificuldade nas equipes. E aí, independentemente do fato de o treinador estar há mais tempo ou ter chegado neste início de ano, o Atlético, eu não tenho dúvida alguma, vai brigar por títulos nessa temporada como fez na temporada anterior. Independentemente de ser o Filipão ou de ser um outro treinador que tenha um mínimo de qualidade. Então, o início de temporada, ele engana muito a gente. Engana muito. A gente pode ficar aqui horas citando casos de times que começaram muito mal ou começaram muito bem e terminaram muito mal. A gente tem o Palmeiras, que foi campeão da Copa do Brasil, o próprio Filipão, inclusive, acho que acabou rebaixado em 2014. A gente tem o mesmo Curitiba naquele ano, que faz, ou 2012, salvo engano, que faz um baita ano, um baita início de ano e depois vai mal na temporada. Então, eu fico muito resistente em achar que esse início de temporada dê algum tipo de veredito. Como eu disse, o retrato mais recente para mim é do Renato, que era um deserto de ideias e acabou sendo um deserto de segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Pois é. Filipão foi um deserto de ideias e foi terceiro colocado. Mas foi terceiro colocado. O Atlético deserto, continuou sendo deserto de ideias, sim. O Atlético da última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado é o Atlético atual.
Só que é o seguinte, infelizmente, o massoterapeuta do Filipão está trabalhando aqui com o futuro, com o imponderável. Ele está trabalhando com o futuro. Você está trabalhando com o futuro, nós estamos analisando o momento. Cara, o momento. Veja bem, o torcedor precisa entender, não é possível. Nós estamos tratando do momento. O momento é ruim, mas então não necessita isso. desespero. Agora, como esse. Não é questão de desespero. Me parece, Everton, que é muito mais incômodo pessoal do que qualquer outra coisa. Claro que não, tem nada. Claro que é. Óbvio que não. Claro que é. Vocês não gostam do Filipão e ponto. Se toda crítica aqui, vírgula, amigo. Filipão não faz parte da minha roda de amigos. Não, é isso aí. Pra eu não gostar dele. Não quer dizer que não possa. Ele não é incriticável. Você me desculpa. Você pode achar. Porque a sua régua o ano passado era de que o Atlético não fazia mais do que obrigação de vencer os jogos do Campeonato Mineiro. Mas talvez porque era o Tchatcho Kudê. E esse ano você está normalizando uma atuação como a de ontem do Atlético. Não pode ser, ela não pode ser admitida, seja o primeiro jogo da temporada ou seja num jogo treino. Eu estou normalizando a liderança. Essa é a minha liderança do grupo. Não, tudo bem, você está normalizando. Mas é isso, você acha que futebol é resultado. Não, o Atlético com um jogador a mais tomar, por exemplo, um contra-ataque com inferioridade numérica ontem contra o Tombense. Foi o que aconteceu. Mas você acha normal, Thiago? Eu acho normal o Atlético ser líder. O Atlético é líder. O Atlético não é líder. O Atlético não é líder. De citar o Atlético não é líder. Que quem falou do Grêmio do Renato ser um deserto de ideias fui eu. Não foi você. Não, eu falei e era mesmo, Thiago. Por conta disso, porque o momento é difícil, você não pode criticar nesse momento. O Filipão pode ser campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e do Brasileiro. Mas o trabalho começa muito mal, Thiago. Com ele, Filipão, Thiago, rapidamente, com ele, Filipão, abandonando conceitos que ele mesmo construiu neste Atlético. Exemplo, Igor Gomes. Por que o Igor não joga do lado esquerdo? Foi pro segundo tempo. O Scarpa, por que não começar com ele do lado direito, onde sabidamente o Scarpa é melhor, entre outras coisas. Edenilson não deu certo como lateral direito nas mãos do Kudê. Por que o Filipão tá tentando reinventá-lo, Thiago? Se o Saravia não serve para ser o substituto imediato do Mariano, o Atlético tem que ir no mercado subir alguém da base. Isso aí, Thiago, só por enquanto, tá? Eu vou parar de falar, porque se você quiser tem muito mais. Nossa, não, aqui. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Eu não posso deixar. Tem oportunidades na vida, Thiago, que a gente não pode perder. Você é um que... Você tá dando show, você não perde. Você foi jantado agora, irmão. A crítica, não, natural, acontece. A crítica, pra mim, é algo absolutamente natural. Eu só disse que eu não entendo o desespero. O motivo do desespero... Então quer dizer que quem critica tá desesperado? O tom que vocês estão adotando, sim, é desespero. Mas o Atlético vai se classificar. O Atlético vai se classificar, vai chegar na fase de mata-mata do Mineiro e vai fazer uma boa temporada ainda. Eu tenho certeza disso. Então, isso é trabalhando com uma previsão. Mas uma previsão baseada no passado. Baseada no passado. Além de massoterapeuta, né? É a nova mãe de nada. Régua da mediocridade. Quando você olha e você chama o Atlético, ele é líder, é a líder da mediocridade. Ontem, a equipe do Vila Nova, em Nova Lima, fez uma partida horrenda, jogando em casa, perdeu de 4-1 para a equipe do Atlético. E por isso, ela não é a líder desse grupo que você está falando. É a régua da mediocridade. É o grupo hoje, o grupo do Atlético, é o grupo mais fraco. Olhe para os outros grupos. Então, o Atlético, que você tanto fala, que você tanto exalta, a folha milionária, o elenco milionário, ele não pode olhar para essa tabela e simplesmente achar que tá legal, porque é a régua da mediocridade. Se você acha que tá bom pro Atlético ficar em primeiro lugar com 7 pontos, tendo já 2 derrotas em 5 e um empate, tá muito pouco para tudo que você fala que o Atlético é. O Campeonato Mineiro é o campeonato da mediocridade. Eu falo isso com você aqui tem 2 anos. Então você endossa as péssimas atuações que tem no Campeonato Mineiro? Olha como são as coisas. O América tá organizado. Olha como são as coisas. O Atlético tá aí, criticado por vocês reclamando, xingando. O Atlético é líder do grupo dele, vai se classificar falou de novo, líder do grupo dele. Ele falou de novo. Pra você ver, o Campeonato Mineiro é isso. É um campeonato medíocre. Eu acho que nem deveria existir, já falei isso várias vezes. Eu vou corroborar o que disse o Thiago na mediocridade, porque o Atlético é líder pela mediocridade, porque ele só é líder pelo saldo de gols.
É isso que eu tô falando, velho. Então, é olhar você, não, então você tá avalizando só eu. Você tá avalizando só eu. Mas aí se você... Não, eu sei. Tem quantos anos o Campeonato Mineiro é isso? Na questão da mediocridade. Se ele é medíocre ou não, a questão é que o Atlético, o melhor time dos 12 disputantes, em termos de elenco, isso é inquestionável, só é líder porque tem um saldo de gols melhor que o Vila Nova, é porque a coisa não está funcionando. E acrescenta o seguinte, dessas 5 partidas do Atlético, a melhor apresentação foi contra o Democrata. Os 4-0. Que é o Democrata que junto com o Uberlândia e Ipatinga hoje estariam lutando contra o rebaixamento. Aí eu concordo com você na mediocridade, mas incluo o Atlético como medíocre. Eu acho que a gente está misturando fatores, eu respeito os amigos, mas que a gente está misturando fatores para continuar normalizando o início de campeonato do Atlético, que é muito ruim. O fato do campeonato ser ruim, todo mundo já sabe, como disse bem o Thiago, nos últimos 30 anos. O ano passado, o Cruzeiro venceu 3 jogos durante todo o campeonato e se classificou para semifinais. Sendo que na última rodada não conseguiu vencer o último colocado e o América vencendo colocou o Cruzeiro nas semifinais. Ponto. Isso é o campeonato. É ruim. Agora, este início do Atlético, o Thiago que gosta tanto de se apegar nos números, do que valem os elencos. Resultados. Sim, não, mas você adora falar que o elenco vale muito, é caro. Não pode, o Thiago. 3 jogadores do Atlético, acho que pagam a folha do Tombense talvez durante 6 meses. Aí você normalizar, só para deixar bem claro, eu acho um absurdo qualquer linha de raciocínio neste momento que venha colocar em xeque o trabalho do Luiz Felipe Scolari para uma troca no comando. Minha opinião, mas eu também acho um absurdo o Atlético demonstrar o nível de organização que demonstrou ontem diante do Tombense dentro de casa. E eu vou dizer uma coisa, tá no programa de ontem, tá gravado aí, que o massoterapeuta do Filipão aqui disse ontem em alto e bom som, em alto e bom tom. Ele disse ontem aqui o seguinte, é obrigação dos clubes que ganham mais, que faturam mais, que têm mais dinheiro, que têm elencos mais graúdos e mais caros, que eles vençam. Ele disse isso aqui ontem. Mas é mesmo. Então é mesmo. Então se eu vou Mas pegar, o jogo de ontem então vou pegar o seu campeonato. argumento de ontem e vou trazer para nossa análise. Eu acho que a obrigação da gente vencer o Campeonato além Mineiro. do futebol medíocre, existe, na concepção do massoterapeuta, existe a obrigação de ganhar porque é um elenco que custa mais de 15 milhões por mês. E se ele está trabalhando com futurologia, casa do pai Thiago agora. Vamos montar um centro, né, de assuntos de futurologia, porque vai te receber lá para adivinhar o que vai acontecer no seu passado. Então eu sou obrigado a falar de passado. Se você está falando de futuro, eu posso falar de passado. O Felipão, ele tem 3 manchas na carreira dele que aconteceram em Belo Horizonte. Uma todo mundo sabe qual é. E não adianta querer esconder. Mas ele foi campeão. Tô dizendo o seguinte. Ele foi campeão mundial, dos treinadores mais respeitados, renomados e inclusive premiados do mundo. Mas ele tem 3 coisas históricas que ele conquistou aqui em Belo Horizonte. O 7-1 e 2 derrotas para o maior rival dentro da Arena MRV. E por que o torcedor tá pistola da vida? Sabe por quê? Porque o primeiro lugar geral poderia contemplar o Atlético a jogar a final, talvez até com o Cruzeiro, que foi lá e ganhou as 2, dentro da Arena. Que é exatamente onde, nem ali dentro, o Felipão tem conseguido fazer o time jogar. E, por favor, não me encham o saco, porque quando elogia aqui, vocês não mandam uma mensagenzinha dizendo, pô, legal, vocês lá mataram a pau, hein? Mas quando critica, fica todo mundo putinho, aí vem encher o saco. Então não vem encher o saco de ninguém aqui. Eu fico putinho com você quando você critica? Não, você pode. Eu fico putinho. Você pode. Massoterapeuta do cacete. Pois não, rapidamente, porque o André tá brigando, xingando a minha mãe aqui, velho. Ela morreu em 97. Não, mas é porque isso aí eu acho que merece um tempo a mais. É pra falar do Alisson, é pra falar da base do Atlético. Que inclusive ele disse ontem, o Pavão tá indo embora, né? Então nós vamos usar. Ou seja, se o Pavão estivesse aqui, não usaria? Exato. Então, eu só tô querendo fortalecer